taxa metabólica basal. O que é? Para que serve? E como se calcula? Essas e mais questões eu vou estar respondendo nesse vídeo. Fala aí pessoal, para quem não me conhece eu me chamo Enzo Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a taxa metabólica basal, ou em siglas a TMB. O que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal nada mais é do que a quantidade de calorias que o seu corpo gasta em média diariamente para manter aí as suas funções vitais. Funções do sistema digestório, como os movimentos peristálticos, como os batimentos cardíacos, enfim. Todas essas funções requerem uma quantidade de energia e essa energia é utilizada em forma de calorias. Bom, agora que nós já sabemos o que é a taxa metabólica basal, vamos ao ponto principal. Como se calcula? Para calcular a taxa metabólica basal, nós vamos utilizar um método bastante respeitado e conhecido, que é o método Harris-Benedict. Esse método é um método para calcular a sua TMB de forma, digamos assim, meio generalizada. Porém, ele é bastante respeitado e aceito no meio da nutrição. Ele é principalmente indicado a pessoas que não têm um tempo ou então a condição de ir a um nutricionista esportivo. Então, para realizar o cálculo, tem algumas informações, algumas variáveis que vão manipular aí o resultado final. E essas variáveis são sexo, masculino ou feminino, idade, peso e estatura. Bom, agora que nós já entendemos isso, vamos à fórmula e vamos ao cálculo. Bom, então como vocês podem ver, essa é a fórmula para o cálculo masculino. É um cálculo bem simples, bem fácil de se fazer, onde você pega suas informações pessoais e joga aí nos dados. Então no lugar do peso você coloca o seu peso em quilos, no lugar da altura você coloca a sua altura em centímetros. Então, por exemplo, se você tem 1,80 você coloca 180 e no lugar da idade você coloca a sua idade em anos mesmo. Então, para realizar esse cálculo, eu vou usar alguns dados fictícios e vou fazer aí a conta passo a passo para vocês verem o resultado final. Bom, já substituindo aí os dados, como vocês podem ver, eu usei um indivíduo de 80 quilos, 1,80 m e 25 anos de idade. Então, logo em seguida, eu realizei a multiplicação aí dentro dos parênteses e esses foram os resultados. E agora a gente só soma e subtrai, chegando ao resultado final de 1.892 calorias gastas em média aí diariamente. E esse aqui é a fórmula para o cálculo feminino. Segue a mesma base, porém a fórmula é diferente, tendo em vista que o organismo feminino é diferente do masculino, porém a metodologia é a mesma. Você coloca os seus dados nos locais adequados, multiplica, soma e subtrai até chegar ao resultado. Nesse caso, com os números fictícios, o resultado da TMB foi de 1.444. Porém, entretanto, todavia, vale lembrar que esses resultados, tanto do masculino quanto feminino, são das suas calorias gastas diariamente de forma involuntária, ou seja, se você passasse o dia inteiro sentado, teoricamente você gastaria essas calorias. E nós sabemos que, obviamente, isso não é uma coisa que acontece, porque ao longo do dia você trabalha, pedala, caminha, enfim, faz qualquer tipo de movimento que também gera um gasto calórico, e esse gasto calórico também deve ser contabilizado. Então, você vai pegar o resultado da sua TMB e somar a um dado do qual nós chamamos de fator atividade, que vai gerar nada mais nada menos do que o seu JET, seu gasto energético total. Bom, para você calcular o seu JET, você precisa classificar o seu fator atividade de acordo com você. Então, como vocês podem ver aí, tem 5 subtipos do fator atividade: sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo, bastante ativo e muito ativo. Então, você vai pegar a sua TMB e multiplicar pelo número equivalente ao seu nível de aptidão física. Então, se você se considera um indivíduo sedentário, não pratica nenhum tipo de atividade física, multiplique a sua TMB por 1,2. Se você se considera um indivíduo levemente ativo, que faz caminhadas esporádicas, por exemplo, de 2 a 3 vezes na semana, de 15 a 20 minutos, multiplique aí por 1,37. Se você se considera um indivíduo moderadamente ativo, que faz aí algum tipo de atividade física regular, 3, 4 vezes na semana, mas nada correlacionado à alta performance, multiplique então a sua TMB por 1,55.
Se você se considera aí um indivíduo bastante ativo, que faz, por exemplo, musculação forte de 5 a 6 vezes na semana, em torno de 40 minutos a 1 hora, multiplique a sua TMB por 1,72. E se você se considera um indivíduo muito ativo, que já é considerado aí um atleta envolvendo alta performance, que treina de 5 a 6 vezes na semana e chega às vezes a treinar 2 períodos no dia, multiplique aí a sua TMB por 1,9. Bom, entendendo isso, fica muito mais fácil de calcular o seu JET, o seu gasto energético total. Como vocês podem ver, eu usei aí para finalizar o cálculo o fator atividade moderadamente ativo, 1,55 tanto para o masculino quanto para o feminino. E os resultados foram esse aí que vocês estão vendo, de calorias gastas diariamente, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiz ele da forma mais objetiva e simples possível. Então, se gostaram do conteúdo, já vai se inscrevendo no canal aí embaixo, já vai ativando o sininho de notificações, deixando o seu gostei, que me ajuda muito e me mostra também que eu estou indo no caminho certo. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou alguma opção, deixa aqui nos comentários ou então deixa lá no meu Instagram, tá? Eu vou procurar responder todo mundo. Muito obrigado pela sua atenção e foca no foco!